Tá gravando, Mário. Pode ficar à vontade. Então vamos para Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Nós estamos lendo Gálatas e aprendendo, não é, que aqui nós encontramos uma carta onde não tem festa. Paulo não faz cumprimentos, não manda saudações e coisas desse tipo, porque era uma situação, as igrejas na Galácia estavam bastante contaminadas e bastante enganadas por judaizantes, por cristãos que tinham se filtrado no meio deles e exigiam que os cristãos praticassem a lei, que os cristãos se fossem circuncidados, porque senão não podiam ser salvos. Então tinha uma série de arestas ali que Paulo vai precisar parar. Mas ele aqui também, a semelhança do que ele faz nas cartas aos Coríntios, ele tem que defender a sua autoridade apostólica, para mostrar que ele tinha o evangelho verdadeiro que ele pregava, e havia aqueles que estavam enganando os Gálatas com um outro evangelho. Ele falou isso no capítulo 1 de Gálatas, né? Que se vier um outro trazendo outro evangelho, eles aceitam. Então, depois, passados 14 anos, ele escreve no capítulo 2, versículo 1 de Gálatas: subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Isso aqui foi escrito numa época quando muitos cristãos enxergavam Jerusalém como se fosse o Vaticano, né? Porque como a igreja tinha como a igreja tinha começado em Jerusalém, eles achavam que Jerusalém tinha alguma superioridade, né? A igreja em Jerusalém, a Assembleia em Jerusalém, achavam que ela era a igreja mãe da cristandade. E basicamente é o mesmo pensamento que tem o catolicismo romano, que Roma acabou sendo, a igreja que estava em Roma, acabou sendo tomando a primazia, e aí dominou sobre. Nós sabemos que a Igreja Católica não é só a Igreja Católica Romana, né? Você tem a Igreja Católica Copta, você tem a Igreja Católica Russa, se não me engano, tem umas 3 ou 4 divisões do catolicismo, e cada uma tem o seu patriarca, o seu papa. Eles não são assim tão unidos. E tem também suas diferenças doutrinárias e tudo mais. Você vê isso muito claramente entre os russos, entre os coptas, que, que saem fora do que é Roma, do que é o Vaticano. Então, Paulo tem que mostrar aqui que o que ele pregava não era diferente do que pregavam os apóstolos que haviam participado do início da igreja. Paulo não tinha participado do início da igreja, ele se converteu depois. Quando a igreja iniciou, ele ainda era um judeu jovem, e inclusive ele aparece no livro de Atos guardando as roupas daqueles que iriam apedrejar Estevão. Ali estava Paulo ali no meio deles. Mas aí no capítulo 9 o Senhor o alcança e ele se converte. Então ele sobe agora a Jerusalém e ele explica no versículo 2: e subi por uma revelação. Subi por uma revelação. Por que uma revelação? Para entender esse versículo 2, nós temos que ler ele ligado ao versículo 4, como se fosse o 4 a continuação do 2. Então, você ficaria assim: e subi por uma revelação, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Então, a revelação, o Senhor revelou a Paulo que ele precisava ir para Jerusalém. Para quê? Justamente para lá obter a chancela, digamos assim, né, dos irmãos de Jerusalém, que estava tudo bem com o ministério dele.
que não tinha nada de errado com o evangelho que ele pregava. Que errado estavam os falsos irmãos que se introduziram na igreja. Então, no versículo 2, fala em subir para uma revelação, e lhes expôs o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima. O que isso quer dizer? Nós sabemos que o evangelho foi dado a Paulo para ser pregado aos gentios, e a Pedro para ser pregado aos judeus. Como assim? Existem mais de um evangelho? Não, o evangelho é o mesmo. Existe uma diferença muito pequena na mensagem que, quando Pedro pregou lá em Atos 2, a sua audiência era formada por judeus. Então, ele vai, vamos lá para Atos 2, vamos ver as palavras que Pedro usa. Atos 2, versículo. É, deixa eu ver se é Atos 2 mesmo, eu estou fazendo confusão. É Atos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Quando no versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui nessa pregação de Pedro, tem um detalhe que é pequeno, assim, né, mas importante, porque ele estava pregando a judeus. E o evangelho pregado aos judeus tem esse verbo arrepender. Arrependei-vos. Quando Paulo prega para Paulo e Silas, né, eles pregam para o, o carcereiro de Filipos, eles não falam arrependei-vos. Eles falam crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E o arrependimento? Eles não tinham de que se arrepender. Agora é até engraçado falar isso, né? Como? Você está falando que eles não tinham de que se arrepender? Não tinham pecados? Claro que tinha pecados. Mas eles não tinham a lei, porque era gentil o carcereiro de Filipos. Então, se você falasse assim, o carcereiro você tem que se arrepender, ele fala assim, mas arrepender de quê? Ele ia ficar na dúvida, porque ele não tinha a lei, ele não tinha os 10 mandamentos, ele não tinha toda aquela bagagem da lei dada aos judeus, aos hebreus, que os hebreus abandonaram, os judeus abandonaram a lei, os judeus estavam vivendo em contradição, em desobediência à lei. Então, para os judeus, Pedro precisa falar: arrependei-vos. Ele tem que falar do mesmo modo como João Batista na sua pregação, e João Batista não é igreja ainda, né? Lembre-se disso. João Batista pregava para israelitas, para judeus. E João Batista, o que ele falava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Por que arrepender? Porque eles tinham abandonado a lei. Porque eles eram culpados de conhecer a vontade de Deus e não praticá-la. Então, Pedro, aqui em Atos 2, ele tem que dar essa mensagem. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui tem um outro detalhe também, que é ou para remissão de pecados, né? Eles precisavam se arrepender, reconhecendo a culpa que eles tinham de ter abandonado a lei de Deus, e eles precisavam ficar do lado de Deus
contra si mesmos. O que significa isso? Quando você se reconhece pecador, você se coloca ao lado de Deus. E você se coloca contra si mesmo. Porque Deus nos acusa de pecado. E aí eles foram batizados para a remissão ou para o perdão ou retirada dos pecados, né? Quem lê isso aqui, né? Arrependei-vos, cada um seja batizado, pensa que a salvação aqui seja pelo batismo, não é? Mas não é pelo batismo, de jeito nenhum. Quando nós lemos várias passagens do Novo Testamento, a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, diz isso, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de filhos de Deus, filhos de Deus. Em João 3,16 também, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, João 3,36 fala: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, essa ideia tem muitas outras, né, no Novo Testamento. O próprio ladrão na cruz, ele se converteu quando ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Ele não foi batizado. Então, o batismo realmente não é um elemento vital para a salvação da pessoa. Para nós cristãos, ele é uma ordenança, assim como é a ceia do Senhor, porque nós recebemos apenas duas ordenanças. Uma no começo da nossa vida cristã, que é o batismo, que é feito uma vez só. E a outra, a ceia do Senhor, que é feita a cada primeiro dia da semana. Essas são as únicas ordenanças que nós recebemos para obedecer. E eu tenho uma anotação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou achar já. Espera aí. Está aqui. Isso aqui explica bem a diferença do batismo entre as diferentes classes de pessoas que nós encontramos, né? Uh, para os judeus, em Atos 2, 28, a mensagem foi essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja a ordem das coisas. Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo. Terceiro, recepção do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, né? Então, tinha o arrependimento, porque eles eram culpados. Não só, os judeus não eram culpados apenas de não guardar a lei, mas eles eram culpados da morte do Messias. Eles não receberam o Messias, eles tinham que se arrepender, porque eles simplesmente pregaram o Messias na cruz. Aí, quando você vai para Atos 8, por exemplo, nós encontramos alguns samaritanos. Atos 8, versículo 14. Ali diz o seguinte: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui nós vemos que eles foram batizados, né? Eles creram, aqui em Atos 8, 14 a 17, os samaritanos primeiro precisaram crer, depois foram batizados nas águas, e aí então eles receberam o selo do Espírito. Mas não fala nada de arrependimento, porque os samaritanos não eram culpados da morte do Senhor Jesus, e nem eram culpados eles de negligenciarem a lei. Eles não eram judeus, eles não eram hebreus genuínos, né? Os samaritanos eram um povo gentil que foi introduzido nas terras esvaziadas depois da diáspora, né? Depois que o povo judeu foi levado para outras nações, as 10 tribos foram levadas para outras nações, ficou a terra vazia. Então aí veio um outro povo e se instalou ali,
e os sacerdotes ensinaram o judaísmo para eles. Mas eles são judeus piratas, né? Fake. Eles praticam um judaísmo fake, um judaísmo que não é o original, que tinha sido praticado pelos judeus, e como a mulher samaritana dizia, né? Senhor, vocês adoram em Jerusalém, e nós adoramos neste monte. Então tinha um monte em Samaria, que era o lugar de adoração deles. Mas para eles não é dito nada de arrependimento quando eles escutam o evangelho. Quando a gente vai lá para Atos 10, nós vemos que Pedro está pregando o evangelho para Cornélio. Cornélio era um homem nascido de novo, porque ele tinha recebido a palavra de Deus por ele ser um prosélito. Ele era um gentil convertido ao judaísmo. Então, ele teve contato com a palavra de Deus. E uma pessoa que tem contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus gera vida nessa pessoa. Então, Cornélio era nascido de novo, nascido da água da palavra. Muitos confundem a passagem de João capítulo 3, quando fala: se não nascer da água e do Espírito, não verás, não entrarás no reino, tal. Muitos falam: essa é a água do batismo. Não, não tem nada a ver com o batismo, porque Cornélio foi um que era nascido de novo. E como ele era nascido de novo? Porque as esmolas e as orações dele eram agradáveis a Deus. E nós sabemos que lá por Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 3, se não me engano, ninguém busca a Deus. E nada que o homem faz pode agradar a Deus. Então, como é que podia Cornélio agradar a Deus com as suas orações e com as suas esmolas? Porque ele era um homem nascido de novo, ele não era um homem mais no seu estado original de Adão. Então, ele tinha vida. Mas ainda faltava ele receber o evangelho puro, preciso, né? A mensagem clara do Evangelho para crer em Jesus, porque ele tinha vida, mas não sabia quem era Jesus. E aí, quando ele recebe, é que ele crê em Jesus, e quando ele crê em Jesus, ele já é selado com o Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 44. Quem quiser depois ler os versículos anteriores, é muito bom, porque ali tem um resumo do que é o Evangelho. E dizendo Pedro ainda essas coisas, essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, batismo, né? Para que não sejam batizados esses que receberam o Espírito Santo? Então, esses também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, mais uma vez, aqui nós vimos um outro, um outro povo, que eram os gentios, onde o evangelho pregado a eles exigia, primeiro, crer, exercer fé em Jesus; segundo, receber o Espírito Santo, foram selados; e, em terceiro lugar, foram batizados nas águas. Repare a diferença, né? Para os judeus, primeiro veio a mensagem de arrependimento: arrependei-vos. Depois, crer no Messias. Depois, o batismo nas águas, e depois do batismo, o selo do Espírito. Para os samaritanos, primeiro veio a fé, crer. Segundo, veio o batismo nas águas. Em terceiro, veio o selo do Espírito, muito parecido com o que aconteceu com os gentios. E depois você tem um caso que não é Pedro, mas é Paulo, que encontra lá em 1 Coríntios, aliás, não é 1 Coríntios, é Gálatas. Não, não é Gálatas, não. Deixa eu achar aqui a passagem. É 1 Coríntios.
Atos 19, Atos 19, Paulo chega a Éfeso e acha ali alguns discípulos, que na realidade eles eram discípulos de João Batista. Disse-lhes, no 19:2, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Aí, ó. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. Então aqui teve uma outra situação em Atos capítulo 19, em que discípulos de João Batista, lembre-se, eles não faziam parte da igreja, eles eram judeus que tinham escutado a pregação de João Batista. Eles precisaram crer, serem novamente batizados, agora em nome do Senhor Jesus. O que isso quer dizer? Que antes eles tinham sido batizados a João Batista. Agora eles foram batizados a Jesus. Assim como os hebreus lá na saída do Egito foram batizados a Moisés, quando eles passaram pelo mar. Isso é falado em Coríntios, né? Deixa eu molhar aqui o carburador. Tem um cisco no carburador. Então, a ordem foi essa para esses que eram os discípulos de João Batista. Crer, ser rebatizado, porque eles não tinham batismo cristão, e receber o selo do Espírito Santo. Então, você vê que tem essas diferenças, são porque Deus deu chaves para Pedro, as chaves para lhe abrir para o reino diferentes classes de pessoas. Não deu uma chave só. Por isso que nós vemos diferenças na pregação e no batismo, também para cada classe de pessoas. Mas voltando lá ao nosso capítulo de Gálatas 2. Então, Paulo precisou subir a Jerusalém por revelação, o Senhor revelou a ele que ele devia subir, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. E aí no versículo 2 ele fala subir por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. E particularmente, ou seja, em particular, aos que estavam em estima. Quem eram? Aqueles apóstolos que estavam em Jerusalém, aqueles primeiros discípulos que estavam em Jerusalém. Então, Paulo expôs a eles o evangelho que ele pregava, para deixar muito claro que ele não estava pregando uma má doutrina, uma nova doutrina, ele estava contando uma outra história que aqueles apóstolos já não estivessem contando. Por isso que fala aqui no versículo 2, Gálatas 2:2, particularmente os que estavam em estima. Em outra versão fala, mas em particular aos que pareciam de maior influência lá em Jerusalém. Por que ele fez isso? Ele pregou em particular, primeiro, não fez uma pregação pública, foi em particular para os que tinham influência, para aqueles que eram responsáveis pelo rebanho, para que eles julgassem, então, se aquilo que ele falava estava de acordo. Eles estavam rezando pela mesma cartilha, né? Para que, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, para mostrar que o que ele estava fazendo, que ele não estava fazendo em vão, ele estava fazendo dentro daquilo que era esperado que se fazia de um que pregasse o evangelho. E aí no versículo 3 fala que
mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque o que estava acontecendo é que aqueles falsos irmãos obrigavam, né, insistiam para que os que eram gentios fossem circuncidados para poderem ser salvos. E Paulo fala por que eles faziam isso, né, no versículo 4, isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Uma característica dos falsos cristãos ou dos falsos profetas, dos falsos mestres, é oprimir, é gerar opressão no povo de Deus. Quando você vê as pregações que se fazem em alguns lugares, alguns pregadores, é tudo na base do medo, né? Se você não der o dízimo, você vai para o inferno, não vai ter salvação para você. Se você cortar o cabelo, falar para a mulher, né? Você corta o cabelo, perdeu a sua salvação. Se você fizer isso, é tudo na base do medo. É uma, é uma, é uma escravidão, é uma servidão, com regras, com leis, para que as pessoas vivam em constante temor e sujeitas, então, aos seus opressores, aos pregadores. Não é assim quando você faz para amansar um animal, né? Um cavalo ou mesmo um cachorro, você impõe pressão, você coloca castigos no animal, ele precisa sentir alguma dor se ele desobedece, se ele tenta derrubar o cavaleiro ou alguma coisa assim, né? Muita gente pensa que cavalo já vem pronto, né? Cavalo já nasce pronto. É porque nunca viu uma pessoa amansando um cavalo. Nunca viu o que é, como o rei o canta, né? Para amansar o cavalo, até que ele desiste de lutar contra o cavaleiro. Ele aceita o jugo, ele aceita o peso em cima dele. E às vezes ainda é preciso castrar, se for macho, se for um cavalo mastro, né, um garanhão, é preciso castrar o cavalo, porque o cavalo castrado fica mais manso, fica menos fogoso, né, não fica tão querendo correr atrás de qualquer égua. Então, esses que impõem jugo, esses que impõem fardos em cima dos cristãos, são os falsos irmãos. O que muita gente não entende é que a cristandade está lotada de falsos cristãos. O senhor avisou isso no início do seu ministério, quando ele falou que o diabo plantou joio no meio do trigo. Veio o semeador, que era ele, né, uma figura de Cristo, com a boa semente e semeou a boa semente. Mas dormindo os homens, fala lá em Mateus, dormindo os homens, né, o inimigo veio e semeou a semente ruim do, do joio. Onde estavam os que guardavam o campo? Dormindo, dormindo. Então, tudo aquilo ali já era um ensaio, né, vamos dizer assim, para mostrar que ia acontecer isso também na cristandade. O Senhor semeou a boa semente, os homens dormiram, não vigiaram o campo, não vigiaram a semeadura, né? O campo é o mundo, mas não vigiaram a lavoura, e o diabo veio e plantou a semente dele. E hoje, na cristandade, existe um número imenso de joio, uma quantidade imensa de joio. Alguém hoje me mandou uma mensagem e falou assim: Mário, aquele caso do cantor gospel, que agora se declarou gay, né? Saiu do armário e tal. O que você acha disso, minha filha? Tem muita gente que se diz gospel, evangélico, não sei o quê, e nunca se converteu na vida, nunca nasceu de novo. Por isso que espanta alguns, né? Mas ele era evangélico, ele era da igreja, ele não sei o quê. E daí? O joio não estava no meio do trigo? Estava. Então, assim também hoje. Eu até perguntei para ela, não teve uma aí, acho que era Gretchen, né? Uma aí famosa que também virou crente uma época, depois desvirou crente outra vez. Você vê, tem um monte aí
A pessoa não está dando ibope, vai para uma igreja evangélica. Nos Estados Unidos é muito comum isso, pelo menos nos anos, na época que eu me converti, era muito comum cantores que perdiam a sua audiência, de repente entravam para alguma igreja e começavam a cantar hinos, daí conseguia uma audiência, né, permanente de cristãos. Então não vá pelo nome, pelo selo evangélico ou católico ou cristão, porque o joio está no meio do trigo, né? O joio está, os falsos irmãos se intrometeram. O que é se intrometeram? Eles se introduziram entre os cristãos para espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quer dizer, vieram com uma sacola de leis e regras e mais um monte de coisa. Você não pode fazer, se fizer isso, vai para o inferno, se fizer aquilo, você vai para o inferno. E as pessoas vivem no medo, vivem na coleira, né? Vivem numa coleira, na rédea curta. Mas Paulo, no versículo 5, ele deixa claro uma coisa: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Quer dizer, ele não caiu na lábia desses falsos irmãos que exigiam que os cristãos guardassem a lei, que fossem circuncidados, nada disso. E no versículo 6, ele mostra uma outra coisa também, que já havia entre eles alguns homens que eram reputados como alguma coisa, ou seja, eram homens respeitáveis entre os cristãos. Não sei que títulos eles estavam a eles, mas o versículo 6 fala: enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Nada me comunicaram, ou seja, não trouxeram nada de novo para mim. Pareciam ser, não era nada, não eram, não eram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, ele não está falando aqui que era um evangelho que um pregava em circuncisão e outro pregava circuncisão, não. Está dizendo apenas que um pregava para gentios ou incircuncisos e outro pregava para judeus, que eram circuncisos. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, é nesse sentido aqui, ele está falando de judeus e gentios. Pedro foi enviado para pregar para os judeus. Paulo foi enviado para pregar para os gentios. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas as colunas, ou seja, os mais respeitados lá em Jerusalém, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, ou seja, deram o seu apoio em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então veja que quando ele chamou particularmente aqueles que eram mais influentes entre os irmãos de Jerusalém, que é o que ele falou no versículo 2, particularmente aos que estavam em estima, ou seja, que tinham maior influência dos irmãos, e apresentou a eles o evangelho que Paulo pregava, a conclusão que eles chegaram é que não tinha nenhum problema no evangelho que Paulo pregava, era o mesmo evangelho. Tanto é que eles deram as destras em comunhão. O que é estender as destras em comunhão? É dar a sua aprovação. É dizer, você está junto conosco, estamos juntos. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Estamos na mesma missão. E apenas a única recomendação não foi, não recomendar a Paulo assim, você tem que também, tem que circuncidar os que ouvem o evangelho. Não, nada disso. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então era isso aí que acontecia. Vamos ver aqui se alguma coisa eu poderia. Aqui, alguém já fez uma pergunta aqui a respeito das línguas.
eles falavam, né? Quando eram batizados, falavam línguas. Sim, falavam línguas. Infelizmente, as nossas traduções dizem línguas estranhas, mas não existe língua estranha. A língua só é estranha para quem é estrangeiro. Se eu falar português para um chinês, vai ser estranha para o chinês, mas para um brasileiro ou para um português, não é uma língua estranha. Porque, na realidade, as línguas de que a Bíblia fala são línguas estrangeiras. Então, quando Pedro pregou para aquele grupo de quase 3.000 pessoas lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando a igreja foi formada, cada um deles ouviu na sua própria língua. Eram pessoas de 12 nações, se não me engano, eram de várias nações, eram judeus, mas que vieram de várias nações para Jerusalém. Cada um pregou na sua própria língua, cada um ouviu a pregação na sua própria língua. Deus fez um milagre ali, o Espírito Santo fez um milagre vamos dizer assim, ele desmanchou o que ele tinha feito lá em Gênesis, quando confundiu todas as línguas em Babel. Em Babel, os homens quiseram alcançar uma superioridade, né, uma independência de Deus, e construir uma torre que chegasse até o céu. Muita gente pensa assim, eles queriam subir na torre para a torre bem alta, então, não, né, não era isso. A torre, na verdade, não era a altura da torre que, que importava, porque eles construíram uma torre num vale, numa região cercada de montanhas altas, de cordilheiras e montanhas altas. Eles não eram tão bobos assim, achando que deviam construir no vale uma torre que chegasse até o céu. Se fosse chegar fisicamente até o céu, eles poderiam ter construído a torre em cima da montanha, já era meio caminho andado, né? Mas não, a torre não tinha esse papel de atingir a distância até o céu. Era realmente uma torre para fazer um nome sobre a terra, para eles serem considerados importantes e se fixarem num lugar só, porque quando o Senhor criou o homem, ele falou que o homem se espalhasse por toda a terra. Quando Adão teve Abel e Caim e Abel também, depois disso, Caim faz justamente o que o Senhor mandou, que o Senhor queria que se espalhasse. Não, ele constrói uma cidade. A primeira cidade construída foi a cidade que Caim construiu e pôs o nome do seu filho Enoque. Não é aquele Enoque que foi arrebatado, é o filho de Caim, é outro Enoque. E então não tinha a intuição não era de se atingir fisicamente o céu, mas de criar um monumento para o homem, para o feito do homem, os feitos do homem, né? E aí Deus confundiu a língua de todo mundo. E em Atos 2, quando acontece a formação da igreja, né, no dia de Pentecostes, Deus reverte, o Senhor reverteu esse negócio, porque daí todos passaram a falar em línguas que uns entendiam os outros. Eram línguas estrangeiras, mas que um podia entender o outro. Eu me lembro uma vez, já mais de uma vez, né, que eu encontrei cristãos em outros países que eu nem conhecia, e falando inglês, né? Claro. Mas, de repente, você se identifica. Você é cristão? Eu sou. Eu também sou. Irmão, não sei o quê. Tá. De repente, você tá amigo da pessoa. Pessoa que eu nunca vi na vida. Encontrei numa feira em Portugal. Eu estava indo para a Inglaterra depois, eu e mais um irmão. Nos convidaram para ir na casa deles, na Inglaterra. Agora, nunca eles me viram, nunca eles nos viram antes, nós nunca os vimos. Fomos lá, tomamos um lanche na casa deles. Por quê? Porque somos cristãos da mesma fé em Cristo. É o que nos une agora, é a fé em Cristo. Então, a língua já nem importa mais, porque a gente pode dizer até que todo cristão do mundo fala a mesma língua. O que quer dizer isso? Tem a mesma fé e se entende, de alguma maneira se entende. Mas essas línguas aqui eram então uma prova de que Deus estava unindo num corpo povos e nações, diferentes línguas, diferentes costumes, diferentes tudo. Deus ia, ao formar a igreja, ele estava unindo num só corpo. Então, quando uma pessoa era batizada, recebia
não era o batismo do Espírito Santo, né? O batismo aconteceu só em Atos 2. Ou quando a pessoa era selada com o Espírito Santo, ela falava em línguas ali como um sinal de que tinha recebido o selo do Espírito. Agora, é muito importante entender uma coisa. Eu moro num prédio que deve ter uns 40 ou 50 anos que foi construído. É um prédio aí dos anos 80, talvez, até antes. Não sei exatamente a data de construção desse prédio. Eu nunca vi nenhuma carreata aqui na rua para o lançamento desse prédio. Nunca vi aquelas meninas com as bandeiras na esquina, né, tocando corneta, soltando rojão, soltando fogos, tal, para fazer o lançamento desse prédio. Por que não fazem isso? Porque fizeram lá atrás, quando iam construir o prédio, quando foram lançar as vendas do prédio, fizeram todo esse auê, né, toda essa carreata, alto-falante, música, rojão, soltaram rojão e tal, porque era o lançamento do prédio. Uma vez que o prédio foi construído, e já pessoas moram nele, não tem que fazer mais auê, porque não tem que fazer propaganda que está sendo construído o prédio. Então é muito importante entender isso. Sempre que Deus fez alguma grande coisa, ele soltou rojão, ele soltou fogos de artifício, ele fez propaganda, ele pôs a turma na rua com a bandeira, tal. Do que estou falando? Não literalmente, né? Mas veja que quando ele libertou seu povo do Egito, o que ele fez? Ele matou os primogênitos do Egito. É um grande sinal. Antes disso, ele já tinha feito todos aqueles sinais por mãos de Moisés. Mas aí, quando ele saiu do Egito, o que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho para eles passarem a pé, no dentro do mar. Um grande sinal também. E depois, quando eles entram na Terra Prometida, lá em Josué, o que Deus faz? Derruba as muralhas. Eles tocaram a trombeta, gritaram, as muralhas caíram, muralhas enormes de pedra, totalmente bem construídas, desmoronaram. Por que isso? Era um sinal de que Deus estava entrando na terra, que até então era de outros povos, agora ia pertencer ao povo de Deus. Então, os sinais vêm com um objetivo. Tem um objetivo, os sinais. Então, línguas tinha esse objetivo, de mostrar que agora Deus estava reunindo num corpo povos de diferentes línguas, diferentes nações. E Paulo fala, acho que é Paulo que fala isso, né? Ah, num corpo. Ah, deixa eu achar aqui. Às vezes eu lembro o versículo, mas não lembro onde está. É Efésios 4. Efésios 4, versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então Deus reuniu num só corpo, reuniu num só povo aqueles que são dele. E essa, para fazer isso, então, soltou rojão, soltou fogos de artifício. Lá no começo, em Atos, eram as línguas, e também tinha outras coisas, né? Paulo fala num versículo, quer ver, ó, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, por que que Paulo fazia sinais, prodígios e maravilhas? O Espírito Santo fazia através de Paulo para selar, né, como válido, como verdadeiro, o apostolado dele.
Percebe? Então, os sinais, as manifestações têm um objetivo. Tem um objetivo. Deus quer provar que o que está fazendo vem de Deus mesmo. Então, esse é o objetivo. E tem um versículo que é muito útil também, me ajudou a entender bastante. 1 Coríntios capítulo 12, ali fala das manifestações do Espírito. Na verdade, ali não são dons do Espírito, como algumas traduções falam, né? Então, o correto ali é a manifestação do Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 7, ele fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Então, às vezes alguém me escreve e fala assim: eu tive um sonho, eu vi uma montanha, eu vi não sei o quê, porque daí minha avó passou na montanha. As histórias assim, de sonhos, né? O que significa? Eu respondo: não sei o que significa. Você deve ter comido demais antes de dormir e ficou sonhando. Acontece, né? Você come muito e vai dormir, o que você tem? Você tem pesadelo. Mas você vai falando. Eu pergunto para você: que utilidade teve esse sonho para você? Nenhuma. Então, não vem do Espírito. Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se você sonhou um número e correu na loteria, comprou bilhete e deu aquele número, então agora estou falando, agora o seu sonho foi legal, o seu sonho foi bacana, né? Não estou incentivando aqui ninguém a jogar na loteria. Mas eu digo que se não tiver utilidade, para que serviu? Eu falo em línguas. É? E quantos judeus tem perto de você? Porque a gente vê que a manifestação das línguas sempre acontecia na presença de judeus, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então, como os judeus pedem sinais, isso fala em 1 Coríntios, capítulo 1, Deus dava sinais para os gregos, para falar: olha aqui, ó, vem aqui agora, vou soltar os rojões para vocês perceberem que eu estou fazendo isso, é uma obra minha. Mas os gregos buscam sabedoria. Então não tem nenhuma função uma pessoa ficar falando línguas para gentios, porque isso foi, no princípio da igreja, útil, era para o que seria útil, né? E principalmente entre judeus. E eu acho que é 1 Coríntios 14, que fala que se tiver alguém falando em línguas, tem que ter intérprete também, né? Se não tem intérprete, cale-se, fique calado. O versículo. É o capítulo 14, depois quem quiser ler todo ele, no versículo 20, uma vez um irmão escreveu para mim e falou assim: Ei, mas Mário, capítulo 14, Paulo prova que nós temos que falar em língua. Eu falei: prova nada, prova o contrário, que nós não precisamos falar em línguas. Leia com calma o capítulo 14, você vai perceber o que ele está falando ali. Ele está falando assim: gente, vocês são meninos ainda, vocês estão parecendo crianças. É isso que Paulo fala, olha só, no versículo 18, 1 Coríntios 14, 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Quer dizer, Paulo era poliglota. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O que é isso aqui? Mostrando que não é para fazer isso. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas seres meninos na malícia, e adultos no entendimento. O que é isso na linguagem de hoje? Gente, para de ser criança, para de criancice, para com essa infantilidade de querer mostrar que você sabe falar uma língua que ninguém entende. No versículo 21, ele dá a razão da língua. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são sinais não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos?
Mas se todos profetizarem, ou seja, todos falarem da parte de Deus, porque profetizar é falar da parte de Deus, falar da palavra de Deus, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então, essa volúpia por falar em línguas desconhecidas, isso teve até uma irmã que ficou muito brava aí, numa mensagem que eu coloquei, o que eu falei sobre a oração, ela falou assim, toda vez que eu oro, eu já começo a falar em línguas desconhecidas. Eu já fui dando um corte ali, ela ficou brava comigo. Falou, vou parar de seguir você. Então a pessoa acaba adquirindo um hábito, e eu conheço irmãs que, inclusive, falavam supostamente em línguas, e quando começaram a congregar o nome do Senhor, cadê as línguas? Esqueceram todas elas, porque elas admitiam, inclusive, que aquilo era emoção, aquilo era imitação, né? Via outra pessoa fazendo, fazia também, para não ficar por baixo, não ficar menos, não se sentir inferior, né? Minha irmãzinha ali fala em língua, eu não falo, eu vou falar também, deixa eu ver como é que faz. Ah, tá bom. É isso que acontece na maioria dos lugares onde tem gente falando assim. Mas tem estudos que, inclusive, no meus sites e vídeos, tem sobre línguas, né? Com mais profundidade, com mais versículos e tudo mais. Não sei se assim eu consegui responder essa dúvida. Tem mais uma pergunta no chat aqui, Mário, de Tem uma aqui, Leones. da Leones. O Leones ou a Leones? Eu nunca sei. É o irmão Leones. O irmão Leones. Porque tem alguns nomes que a gente. Eu tinha um irmão que ele se chamava. Um irmão não, um amigo, um colega de escola. Ele se chamava. O pai dele chamava-se Darcy. E eu conhecia mulheres chamadas Darcy também. Então, tinha o mesmo nome, masculino e feminino. Mário, baseado em Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, não tenho dúvida quanto ao dia da ceia. Porém, alguns irmãos têm certa dúvida. Poderia falar um pouco sobre? Bom, a questão do dia da ceia é, é justamente esses versículos. Atos 20, versículo 7. Vamos lá, vamos abrir lá. Atos 20, versículo 7. Se eu encontrasse Lucas, que é quem escreveu Atos, né? Lucas, que dia que vocês costumam participar, celebrar a ceia? Lucas ia responder assim: no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir, entrou cisco no carburador de novo. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Então, eles estavam partindo o pão no primeiro dia da semana. Como não temos nenhuma outra indicação de obrigatoriedade quanto ao dia, né? Ninguém falou que é obrigado partir o pão no dia da semana. Nós vemos o exemplo que eles partiam o pão no primeiro dia da semana, aqui em Atos 20. Então, por que não? Né? Por que não fazer isso no primeiro dia da semana? Ah, nós queremos partir o pão todos os dias, então vai em frente. Agora, existem outras evidências de que o primeiro dia da semana é chamado também de dia do Senhor. Dia do Senhor, porque é o dia que o Senhor ressuscitou. É o dia que o Senhor não estava mais na morte. E o Senhor, quando ressuscitado, ele tem um significado muito grande, que ele saiu da morte. E quando nós celebramos a ceia, nós lembramos do Senhor na morte, mas ao mesmo tempo até que ele venha, vivo. Nós vemos aquele símbolo de o pão e o vinho, da morte de Jesus, mas ao mesmo tempo sabemos que ele está vivo, ele ressuscitou. Repare que quando o Senhor celebrou a primeira ceia com os discípulos, eu acho que não era um domingo, né? Eles estavam
na Páscoa. Eu não, bom, não tenho certeza. Eu falei agora uma coisa, mas não tenho certeza. Não sei exatamente que dia foi aquele. Não, na Páscoa era no sábado, né? Eu acho que não. Eu acho que era o sábado. Mas como a contagem do dia dos judeus é diferente da nossa, que o sábado começa à tarde, na tarde do dia, o domingo começa na tarde do dia anterior, que é o sábado. Para nós, o domingo começa à meia-noite, né? Para eles, não. O domingo começava à tarde. Então, não teria como dizer que eles estavam celebrando a ceia no primeiro dia da semana. Agora, uma coisa a gente sabe também, que aquela ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos não é a mesma que nós celebramos hoje, porque lá ele estava vivo, mas vivo ainda antes de morrer. Ele estava na mesa, ele fala, lembra, esse é o meu corpo que é partido por vós, tá? Mas o corpo dele estava ali na mesa, comendo com os discípulos. E a ceia que nós celebramos é aquela que foi revelada a Paulo, que Paulo não recebeu dos outros discípulos. Ele recebeu por revelação do próprio Senhor ressuscitado. E aí ele recebeu para celebrar essa ceia, e quando nós vemos que no primeiro dia da semana eles estavam reunidos para partir o pão, eu seria muito assim, vamos dizer assim, querer reinventar a roda, né, para pensar em outro dia, ou celebrar a ceia uma vez por mês, como muitas religiões fazem, né? Ah, a ceia tem que ser celebrada uma vez por mês. Não tem na Bíblia isso, que é uma vez por mês. O versículo que nós temos é que no primeiro dia da semana eles estavam reunidos para partir o pão. Então vamos fazer assim, primeiro dia da semana ele reúne para partir o pão. É tão simples, eu não sei por que tanta gente gosta de complicar as coisas, né? Não tem muito para falar do assunto, porque o domingo não é a substituição do sábado, é importante entender isso. O sábado é o sábado, vai continuar sendo sábado para sempre. Inclusive, no milênio, eles vão adorar a Deus no sábado, eles vão guardar o sábado no milênio. Mas aí a igreja já não está mais na terra. Mas o domingo é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia em que o Senhor saiu do túmulo e estava vivo, né? Então, eu realmente eu tenho dificuldade em entender por que muitos não entendem, né? Em 1 Coríntios 16, versículo 2, ele fala aqui da coleta, né? Então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E a gente tem mais uma evidência que no primeiro dia da semana eles tinham uma reunião que era especial. E quantos dias tem primeiro na semana? Tem um por semana. Toda semana tem um primeiro dia da semana, né? Então, se eles faziam a coleta no primeiro dia da semana, e lá em Atos eles estavam reunidos no primeiro dia da semana para partir o pão, por que é que eu vou precisar de outras? Às vezes eu recebo uns versículos, eu cito um versículo, a pessoa recebo uns comentários, eu cito um versículo, a pessoa fala assim: ah, mas isso só aparece uma vez na Bíblia. Amigo, para bom entendedor, meia palavra basta. Você precisa o quê? Quer que escrevesse um livro desse versículo pela Bíblia, tivesse 365 versículos falando desse mesmo assunto? Basta entender um. Então, vamos para frente. Não sei se eu me dei a entender aqui, mas graças ao Senhor eu não falo mais, não sei, não entendi aqui. Ficou claro de onde já confundiram muito. Realmente as pessoas confundem, né? Esses dias aqui, eu estava vendo essa questão, esses dias aqui eu estava vendo essa questão que hoje a mídia fala assim até pelos cotovelos, né? Inclusive tem aí parada gay, tem ideologia de gênero, tem toda hora tem alguém lá. Hoje até alguém mandou uma foto de uma artista de cinema de Hollywood, famosa, com os 3 filhos que ela está criando como 3 filhas.
provavelmente ela vai mandar castrar esses meninos depois, se já não castrou os meninos, né? Para eles virarem meninas. Mas ela já está criando os 3 crianças, sei lá, deve estar em idade de 6 anos, 7 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Cabelinho comprido, vestido com roupa de mulher já. Mas são meninos. Ela teve 3 meninos e está criando como 3 filhas. E tá assim hoje, a sociedade está essa confusão. E alguém perguntou, né, se a gente deve protestar contra essas coisas, genealogia de gênero, por exemplo, fazer passeata, fazer que nem nos Estados Unidos. Outro dia tinha uma mulher, um cara foi preso, porque na parada gay ele ficou na calçada segurando um cartaz, não sei o que dizia o cartaz, acho que era um versículo da Bíblia, segurando para mostrar para. Aí veio o policial, mandou ele sair dali, porque a prefeitura tinha dado licença para a parada gay. Ele não quis sair, ele falou que ele estava na via pública e ele tinha direito de estar ali. E aí o policial algemou e levou embora para a delegacia. Na realidade, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um protesto, não era violento, nada, não estava atrapalhando em nada, mas ele estava ali para protestar contra os costumes gay. E aí foi preso por causa disso. E muita gente falou, não, isso é perseguição. Não é perseguição. Não é perseguição. Se está tendo uma rua e todo mundo que está indo naquela rua está indo para um evento que foi autorizado pela prefeitura, colocaram guardas até para fazer a segurança, não sei o quê, e você vai lá para dizer assim, eu sou contra, não precisa nem falar que é contra, né? Vai com o versículo da Bíblia, para quê? É para provocar, não é isso? A pessoa não faz para provocar, não tem gente que faz coisa para provocar. Teve uma mulher que foi presa também nos Estados Unidos, que ela ficou em frente a uma clínica de aborto, em silêncio, sem fazer nada. Aí chamaram a polícia, tem uma mulher em pé na calçada aqui em frente, olhando para a clínica. O que essa mulher quer, né? Será que é alguma terrorista? Porque tem algumas igrejas mais radicais nos Estados Unidos que costumam colocar bombas em clínicas de aborto, né? Aí a polícia foi lá e falou assim, não, eu estou orando. Eu estou só orando. Podia orar em casa. Não é? Deus não precisa que você vá especificamente naquele lugar para orar. Na realidade, ela estava em atitude de provocação. Infelizmente, isso gera uma raiva, né, de muitos contra cristãos. E a questão é a seguinte: o cristão deve protestar contra a ideologia de gênero? A minha opinião é não. Até hoje alguém falou sobre o presidente que não aceitou o convite dos evangélicos para participar da Marcha para Jesus, acho que chama, não é? Tem um nome, acho que é Marcha para Jesus, né? Marcha para Cristo. Bom, esse desfile que fazem, que na realidade é uma procissão católica, só que evangélica. E, por sinal, muito mais respeitosa do que essa profissão evangélica que... A procissão católica é mais respeitosa do que essa Marcha para Jesus, não é? Ah, Aí a pessoa falou, né, nessa Marcha para Jesus, que o presidente não aceitou o convite dos evangélicos. Eu falei assim, eu também não aceitaria. Eu não aceitaria, porque não tem fundamento bíblico nenhum esse negócio de marcha para Jesus. Nós não fomos chamados a marchar na rua, fazer desfile, fazer procissão, também não tem, né? Não tem sentido nenhum fazer procissão. É uma procissão evangélica. Então também não iria. Daí já teve um que até falou assim: encontramos um que apoiou o presidente. Tenta raciocinar com outro neurônio também, dos dois que tem aí, talvez você acerte o raciocínio. Não apoia ninguém, eu respeito as autoridades instituídas por Deus, não é? E o presidente que está lá foi colocado por Deus, porque Deus coloca os reis e tira os reis. Então não tem nada que apoiar ou não apoiar, se é contra ou a favor. Mas então, voltando ao assunto da ideologia de gênero, se o cristão deve protestar contra isso? Não. Na minha opinião, não. Por que não? Porque Napoleão falou. O que tem Napoleão? Alguém vai falar assim, peraí, minha Bíblia aqui não tem
Carta de Napoleão. Não tem, claro que não tem, né? Napoleão era o imperador da França. Mas Napoleão disse uma coisa, uma frase que ficou famosa. Ele falou assim: nunca interrompa o seu adversário quando ele estiver cometendo um erro. É ótima essa frase. Nunca interrompa o seu adversário quando ele estiver cometendo um erro. E existe uma passagem em. Deixa eu achar aqui. É, em Gênesis, capítulo 15. Pode repetir de novo, Mário, please? Gênesis capítulo 15, versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Sabes de certo que. Disse a Abrão, né? O Senhor está falando com Abrão. Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quer dizer, o Senhor estava revelando, perdão, o Senhor estava revelando a Abrão o que iria acontecer no Egito depois, né? Muito tempo depois. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida de injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O que Deus estava falando para Abraão? O que o Senhor está falando para Abraão? Que ele não era ainda para tomar a terra dos amorreus, mas a sua quarta geração é que voltaria para tomar a terra dos amorreus. Mas por que só a quarta geração? Porque a medida de injustiça dos amorreus não está ainda cheia. A versão atualizada fala assim, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isso aqui tem uma lição tremenda. Eu aprendi esse versículo muito tempo atrás, logo no começo da minha conversão, e é um princípio que Deus tem importantíssimo. Qual é? A gente vê muitas nações foram julgadas por Deus e destruídas, eliminadas da terra durante o Antigo Testamento. Nós vemos isso acontecer, até as pessoas se espantam. Mas como que Deus pode eliminar nações inteiras? Porque Ele é Deus, só por isso. Ele é o dono, Ele é o dono, né? Então Ele decide. Mas veja que Ele não faz isso sem critério. E esse versículo mostra. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida de injustiça ou de iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. É como se tivesse uma marcação no vidro das injustiças de um povo, que a hora que se enchesse essas injustiças, aí Deus vinha com juízo. Aconteceu com Sodoma, aconteceu com Gomorra, não foi? Quando Deus mandou juízo, porque já estava no auge, já. A medida, tipo assim, estava batendo no queixo já a injustiça, a iniquidade dos sodomitas. Por isso que Deus aí teve que destruir a cidade. Então, esse é um princípio importante. Deus não destrói, não age enquanto não se encher a medida. Não se encher a medida. Por isso, não se preocupe que esse mundo esteja indo de mal a pior, esteja degradando totalmente, a cristandade também, perdendo os freios para tudo, se corrompendo de todas as maneiras. Por que o Senhor não dá um basta? Ele vai dar. Ele vai dar. Já está na agenda, ele anotou na agenda dele. Ele está só esperando o nível. Ele está só esperando o nível, chegar no nível que fala assim, agora vai. Chegou a hora. Agora vai. E um exemplo disso aqui, a gente tem lá em Romanos, capítulo 1, que é para o nosso tempo, né, também. Em Romanos, capítulo 1,
quando fala de como os homens desprezaram Deus que se manifestou através da criação, né? No versículo 18 fala assim, porque do céu se manifesta, Romanos 1,18, a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que não tenham desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus através da criação, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, ou seja, achando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Olha a ordem inversa que está colocada aqui. A ordem inversa é que os mais baixos estão em último lugar, répteis, depois quadrúpedes, aves, porque voam, e depois homem, que é a coroa da criação, o que está em cima de tudo. Por isso também Deus os entregou, ou seja, por ter desprezado a Deus e não reconhecido o domínio e a soberania de Deus, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, para mudarem a verdade de Deus em mentira, no versículo 25, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou, melhor dizendo, os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Ponto aqui é o seguinte: a humanidade, os seres humanos, conheceram a Deus, tiveram conhecimento de Deus, preferiram adorar animais, répteis, mamíferos, aves e homens. Hoje nós chegamos nesse ponto. Os homens são os deuses dos seres humanos. São os homens. Os ídolos da humanidade são homens hoje. Não são mais. Ninguém adora lagarto, mas adoram homens. Adoram homens. E se acham tão sábios que desprezam a Deus. E aí, no versículo 26, fala: por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza, e por aí vai. Então, quando Deus abandona o ser humano para que ele siga o seu caminho, uh, obedecendo às suas próprias paixões, é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Nós sabemos que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vai acontecer isso no futuro, depois do arrebatamento da igreja, quando vier a apostasia geral da cristandade. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2. No versículo 9, versículo 8 fala assim: e então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse Nico é o anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia ou poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Quando eu leio esse versículo aqui, sabendo que o anticristo vem com poder, sinais e prodígios ou maravilhas de mentira, eu penso logo nas igrejas cheias de pessoas em busca de sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, existe um povo que Deus está preparando até, ou que está se preparando, esse povo, para receber o anticristo. É um povo que é obcecado, viciado em sinais, em milagres, em maravilhas. Então, quando vier um homem que vai fazer tudo isso, é esse que eles querem. É esse que eles querem. E no versículo 10 fala assim, 2 Tessalonicenses 2:10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. São pessoas incrédulas, religiosas, mas incrédulas. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, juntando tudo agora, os amorreus não foram destruídos antes, porque Deus estava esperando chegar ao nível de iniquidade deles, no ponto que merecia a destruição. Lá em Romanos 1, nós vemos que os homens desprezaram Deus de tal maneira que Deus os entregou a uma disposição contrária. Homem com homem, mulher com mulher, para praticarem coisas abomináveis aos olhos de Deus. Deus os entregou. E aqui fala que Deus vai colocar uma, uma operação do erro. Uma outra versão fala um engano sedutor nessas pessoas para crerem no anticristo. Junta tudo isso, qual deve ser a reação de um cristão? O conselho de Napoleão. Se o teu adversário estiver cometendo um erro, não interrompa. Então nós vemos tudo isso acontecendo no mundo, tá, tá vindo lá a parada gay, não sei o que lá. Eu não vou deitar no asfalto para impedir que faça isso. Deixar, vai ver o que vai acontecer lá na frente. Está na agenda, o senhor já tem tudo já pronto para fazer. Não seja o cristão aí o que vai querer impedir esse. Se nós sabemos que tudo aqui será julgado e destruído, e o fogo vai comer solto esse planeta, por que eu quero pintar o Titanic de cor bonita agora, sabendo que ele vai bater no iceberg? O iceberg está lá, nós estamos vendo o iceberg, estamos chegando lá, eu vou pintar o Titanic? Nada, vou pular fora desse barco aqui, vou pegar o salva-vidas e ó, cair fora. Essa é a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem de, de, de melhoria do mundo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de resgate das pessoas do mundo, tirar do mundo essas pessoas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente é isso que fala o Evangelho. Então, não perca o seu tempo querendo endireitar os incrédulos. Nós não pregamos o Evangelho para a pessoa mudar de vida ou mudar de preferência sexual, nada disso. Nós pregamos o Evangelho para a pessoa ser salva, pela fé em Cristo. O que o Espírito Santo vai fazer na vida dela depois é outra história. Se ela se ela se converter realmente, ela vai saber, estiver vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, à vontade do Senhor, ela vai sentir na pele isso. Então ela vai ser guiada pelo Espírito Santo a viver de acordo com a vontade do Senhor. Eu acho que meu tempo, vocês tinham pagado só até as 9h30, né? Eu recebia só até 9h30 aqui, ó. Ah, Vamos fazer uma vaquinha aqui, Mário. Vamos mandar um pix para você. manda um pix. Tá parecendo quando eu era garoto, ia para Águas da Prata nas férias. Aí eu gostava de andar a cavalo. Tinha um ponto de aluguel de cavalos, né?
Eu devia ter 10 anos de idade. Então, alugava lá 1 hora, né? Tá, tempo 1 hora. Aí, dava 1 hora, eu chegava no ponto, falava assim, como é que chamava? Seu Nereu. O seu Nereu, que era dono do cavalo Bauru, que é o que eu mais gostava. Tem até uma foto minha empinando nesse cavalo no meu Facebook, tem essa foto. Eu empinando no cavalo Bauru, que era do seu Nereu. Era um cavalo marrom, bonito, todo chapiscado de pintinhas brancas. Ô, seu Nereu, dá mais 15 minutos. Quanto fica mais 15 minutos? Aí ele dava um preço lá, eu pagava a diferença para dar mais umas voltas no quarteirão. Então parece isso, né? Mas a minha voz já foi embora, não tem jeito. Mas é isso aí, irmãos. Eu, Eu vou tirar a gravação aqui. Vou deixar marcado aqui onde a gente parou. e aonde a gente parou? Acho que nós paramos no versículo A gente 10, vai. né? Versículo 10, né? Isso. Aí o É, próximo agora a gente vai do 11 em diante. do 11 em diante, muito bem.